estamos ainda a equacionar mesmo a contratação de engenheiros químicos para nos ajudarem, porque isto é uma nova realidade. E ao contrário do tabaco que nós conhecíamos, clássico, que habitualmente levava muitos anos, enfim, a atuar para depois dar doença cardiovascular, doença pulmonar crónica obstrutiva, cancro pulmão, ou o que fosse, parece, não temos a certeza, temos que ser também muito rigorosos, que poderá haver aqui um efeito mais agudo. Portanto, a Direção-Geral está a apostar com a academia, com os estudos, com a nossa base dos químicos e, eventualmente, a ir mesmo fazer contratação em regime de prestação de serviços de engenheiros químicos que nos ajudem a perceber exatamente aquelas substâncias químicas, interagindo entre elas, o que é que podem provocar no final. Porque, volto a dizer, as substâncias químicas não estão lá isoladas, portanto elas influenciam-se em cadeia. Então, mas acha que deviam ser proibidos alguns sabores, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos? Mesmo antes de ter esses resultados? A questão dos sabores é de facto muito problemática, porque induz uma procura. Exatamente, tornando o produto, em vez de ser neutro, torna-se aquele produto atrativo por via de outro mecanismo, ou da cor, ou do sabor, ou do formato, e portanto todas essas questões devem ser acauteladas e temos que as ver todas. Mas é difícil tomar uma decisão sem ter a sustentação científica. É sempre isso, é que as pessoas têm que também porque há sempre entender. O risco, quanto mais não seja metódico, estar a ser injusto para um determinado produto. Exatamente. E se eu quero ser rigorosa nos meus procedimentos, tem que ser rigorosa sempre. Relativamente a essa decisão do Parlamento que aprovou em Orçamento de Estado a inclusão das 3 vacinas, sentiu-se ultrapassada, doutora? Não, eu creio que o Parlamento, vou ser completamente sincera, devia ter tido um bocadinho mais de confiança nos seus próprios órgãos técnicos. A Direção-Geral é uma instituição do Ministério da Saúde e é escrutinada pelos parlamentares, e eles tinham forma de nos escrutinarem, recomendarem e saberem o que nós estávamos a fazer. Dito isto, as coisas poderiam ter ocorrido de outra forma, obviamente. O que é que acha que aconteceu para ter sido assim? Uma coisa que não é nada comum, não é? De repente aparecem ali. Gosto muito pouco de especular, portanto eu não sei exatamente mas o que é que irritado um bocadinho. Mas as minhas especulações eu guardo-as para mim própria e obviamente que eu preferia, se me perguntar, que as coisas tivessem sido feitas de maneira diferente, até porque, como muito bem disse, e não só eu, há pessoas em Portugal nos serviços de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, virologistas, bacteriologistas, economistas da saúde, toda a gente que é fortemente defensora de uma das medidas preventivas melhores que temos de sempre, à exceção provavelmente da água potável. E portanto foi um voto. Não havia razão. Podiam ter confiado um bocadinho mais do que ninguém. Eu não digo que tínhamos qualquer tipo de superioridade. Não é isso que eu estou a dizer, não é a superioridade técnica. Mas nós estamos fortemente empenhados em dar às pessoas tudo aquilo que lhes faça bem à saúde. Tudo está entregue, tudo está para publicação. Eu vou-me permitir não anunciar em direto algo que ainda não saiu em Diário da República. Mas pode dizer-nos se a DGS recomendou que isso acontecesse ou não recomendou que isso acontecesse? Eu não lhe vou dizer, porque se eu lhe disser, estou a antecipar o que vai sair no Diário da República. Para quando é que podemos esperar isso? É uma questão de dias, eu só não deverá ter saído, porque deve haver muita coisa a sair em Diário da República nestes dias. É por dias. Mas volto aqui à questão do custo e efetividade. Imagino que estávamos completamente sem vacinar ninguém, a vacina seria mais custo-efetiva para os rapazes do que é. Porquê? Porque se eu já vacino as raparigas, o meu reservatório feminino não está a transmitir aos rapazes e, portanto, há aqui imunidade cruzada ou imunidade de grupo, como quiserem. E, portanto, o benefício da vacinação dos rapazes é menor do que países que vacinam pouco. Quando me fazem a questão de se é obrigatório, devia ser obrigatório, a primeira coisa que eu pergunto é, nos países onde é obrigatório, por acaso vacinam-se mais ou têm menos surtos? Não. Não é verdade, não basta ser obrigatório. Quer saber, antes do 25 de Abril, antes do Programa Nacional de Vacinação, 1962, em plena ditadura, há um decreto, uma lei, que tornou obrigatória 2 vacinas no nosso país. A vacina da difteria e a vacina do tétano, aliás, 3, e a da varíola, que entretanto foi erradicada. E nem por isso as pessoas deixavam de morrer de tétano, de morrer de difteria, porque não basta tornar uma vacina obrigatória. Isso significa que, da sua perspectiva, não é uma lei que vai mudar? Não. Da minha perspectiva,
nós temos para com os nossos concidadãos um ato de responsabilidade, que é o ato de criarmos com eles uma relação de empatia e de informação sobre as vantagens e as desvantagens da vacinação, os riscos e os benefícios. E se nós recuarmos à época em que não havia vacinas, nós vamos perceber quão importante é a vacinação. Como é que eu vejo esta fase? Vejo uma fase em que é necessário, de facto, olharmos para o Serviço Nacional de Saúde e termos a capacidade de o reformular, de o reforçar e de pensar para a frente. Portanto, aprender com o que aconteceu no passado, ver as flutuações, o que foi menos bom e melhor, e obviamente o Serviço Nacional de Saúde carece de uma reformulação, de um olhar diferente, de uma reorganização, de outro tipo de investimento, não só em recursos humanos, mas mesmo a composição desses recursos humanos terá que se ir adaptando às novas realidades e, portanto, eu vejo o futuro do Serviço Nacional de Saúde como um grande desafio, sobretudo na garantia de uma coisa muito importante, que é que pelo menos os portugueses tenham o direito, que já tiveram nestes últimos 40 anos, de acesso a cuidados de saúde que tenham, enfim, sejam adequados, nem de mais nem de menos. Também não quero receber cuidados nem ninguém a mais do que aqueles que necessito, que sejam efetivos, portanto, que evitem doença ou morte prematura, que tenham qualidade, que sejam seguros e que sejam humanizados.